Oi, 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 graça e paz, tudo bem com vocês, meus queridos? Sinceramente, eu espero que sim, viu? Eu espero que esteja tudo aí nos conformes, como diz a história. Olha, eu sou Nena Olive e esse aqui é o Ministério Infantil Sem Segredos e nós estamos aqui numa maratona para planejar aí um ministério infantil, mas não é planejar de qualquer jeito não, é planejar tintim por tintim. E nesse treinamento aqui a gente está unindo o útil ao agradável, além da gente te apresentar uma ferramenta para quem gerencia time, para quem gerencia, coordena a equipe, coordena as pessoas. Além de estar te apresentando essa ferramenta, a gente está te oferecendo já um treinamento para a sua equipe. Nós já estamos treinando você para você, enquanto líder, enquanto coordenador, enquanto líder de departamentos, treinar aí o pessoal da sua equipe. Então, assim, não adianta, né, eu treinar você e você montar seu time, mas não treinar o time, porque o time vai ficar desalinhado. Então, esse treinamento aqui é um treinamento muito completo, tá? É um treinamento que, além de eu te treinar como líder, eu vou te possibilitar a treinar o seu time também. E isso vai ser muito bacana, né? Isso aí vai ser muito proveitoso. Para você que está acompanhando as aulas aí, para você que já está fazendo uso da ferramenta, nós vamos estar avançando aqui mais três cartões nessa sessão de vídeos. Não vou conseguir, com esse vídeo só, falar das atribuições para os 3 departamentos, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o primeiro vídeo, que é esse, para atribuições do Departamento de Educação, e aí os outros próximos 2 a gente faz um para o de nutrição e um para o de transporte, ok? E aí vamos dar uma conferida no nosso quadro para a gente ver quanto avanço a gente já fez, né? Então, na sessão anterior, a gente concluiu aqui os fluxogramas, a gente concluiu o fluxo do Departamento de Transporte na última aula. Hoje nós vamos avançar aqui para o Departamento de Educação, tratando das atribuições aqui dentro desse departamento. E aqui também dentro do Departamento de Nutrição e dentro do Departamento de Transporte, que serão tratados em outros vídeos, tá? Em outras ocasiões, em outros momentos. Então, nós vamos partir para essa apresentação aqui do Departamento de Educação. Com certeza esse vídeo ele vai ser um vídeo um pouquinho mais amplo do que deixa eu dar uma levantada aqui, do que o do Nutrição e Transporte. Sempre o Departamento de Educação, cada card desse, cada cartão desse, o de Educação sempre demanda um tempo bem maior, né? E aí estava ficando muito longo os vídeos, porque eu demandava muito tempo no de Educação e depois eu tinha que correr muito no de Nutrição e no de Transporte para conseguir encerrar o vídeo ali ainda dentro de 2 horas de vídeo, né? Então o vídeo estava realmente ficando um pouco extenso, e agora a nossa proposta é que a gente vai continuar crescendo as listas de forma vertical, mas aí a gente vai fazer um vídeo para cada departamento, mesmo que seja tratando do mesmo tema, do mesmo cartão, como no caso aqui, atribuições. Nós vamos começar com atribuições para o Departamento de Educação e vamos à nossa apresentação, né? Porque afinal de contas é para isso que você está aqui, para assistir aí o vídeo, o treinamento aqui sobre atribuições do Departamento de Educação. E eu já mostro para você aqui em tela cheia, deixa eu só tentar monitorar o tempo que eu vou gastar
aqui dessa apresentação. Então, deixa eu anotar aqui para eu não perder o fio da meada aqui e não esticar esse vídeo muito, ok? Então, eu já coloco aqui para você em tela cheia. Olha aí, você está vendo agora aí na tela do seu monitor aí, né, na sua tela aí, um slide, atribuições do Departamento de Educação para o Ministério Infantil. Você que sabe o que é departamentalização de Ministério Infantil, você está antenado e já sabe que nós vamos falar de coordenador pedagógico, de professores monitores, e quem entra aqui dentro desse departamento de educação também são os pais e os alunos, né? É o nosso público quando a gente pensa aqui nesse departamento. E aí a gente vai falar das atribuições só do departamento de educação, e nós vamos falar dessa atribuição dentro do ciclo da gestão, né? Na etapa de planejamento, na etapa da organização, na etapa da coordenar, dirigir ali o trabalho da equipe, e na etapa ali do controle, ok? Então, para começar, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o cenário, tá bom? Nós vamos falar, o cenário aqui objetivos e metas para resolver o problema, a situação que você precisa resolver. Nós vamos falar do plano de ação, já colocando isso em prática, né, na organização disso, e falaremos de estratégias e campos de atuação. Nena, eu não sou um professor de carreira. Eu sou um professor leigo, eu não sou da área da educação, mas eu ministro aulas na igreja. O único lugar que eu ministro aula é na igreja. Então, se você falar comigo de forma muito técnica sobre objetivos, metas, plano de ação, metodologias, estratégias e campos de atuação, eu não vou entender. Eu vou te falar assim que você vai entender sim, porque com um pouquinho de paciência a gente vai falar um pouquinho também sobre cada um desses campos de cenário aí, do cenário, né, sobre o objetivo, o que é a meta, o que é o plano de ação. Vamos falar de objetivos gerais para esse departamento aqui de educação, tá bom? E falaremos também sobre o campos de atuação, e quando a gente fala desses campos de atuação dentro do departamento de educação, a gente vai lá falar um pouquinho também sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que prevê para as crianças objetivos de aprendizagem, tá? Além de estar bem explicitados lá os direitos de aprendizagem que essa criança tem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que são termos muito técnicos que professor de carreira já domina, professor de profissão já conhece tudo isso, e para esse professor de profissão talvez eu esteja chovendo no molhado, mas para você que é um leigo, que a única experiência em ensinar e dar aulas que você tem é quando você atua aí dentro da igreja, sendo professor de escola bíblica e ensinando crianças na EBI, na EBD, vai ser muito útil para você. E aí eu peço a você, professor de carreira, que já domina todo esse linguajar técnico, que tenha um pouco de empatia aí pelo seu colega aí, né, pelo nosso irmão, e vamos ajudá-lo a entender, né, a emergir um pouco nesse mundo didático, pedagógico, né, que a gente vive enquanto professor de profissão, né, e não professor de ministério. Meu ministério, o meu dom é o dom do ensino na igreja, né, por mesmo eu não sendo professor profissional.
Feitas essas considerações, nós vamos partir aqui então para a nossa aula de fato. E aí, nessa aula de fato, eu quero que você acompanhe comigo. Então, aqui nós começaremos a tratar sobre, vamos falar do cenário, vamos falar da função planejar, organizar, dirigir e controlar dentro das atribuições aqui do Departamento de Educação. Nena, e essa atribuição aí é a atribuição do professor, do coordenador, do monitor, são atribuições do departamento, tá bom? E cada um aqui vai ter o seu momento de atuar de forma mais intensa ou de forma mais suave. Mas, no entanto, aqui nós estamos falando das atribuições do departamento e não se é do professor, se é do monitor, né? Mas no decorrer da explicação você vai se encontrar. Ok? Então vamos lá, o cenário. Para objetivos e metas, a gente planeja o quê? A gente planeja o calendário anual, né, e o cronograma de execução do planejamento. E basicamente dentro do planejamento, do conteúdo do Departamento de Educação, nós vamos estar lidando mesmo com o que a gente vai ensinar, né, para as crianças. É o pilar aqui, o pilar é o calendário, o conteúdo programático, né? E dentro do tripé desse departamento aqui, nós teremos também o plano de aula em si, né? A aplicação do plano de aula. Então, o que a gente começa? A gente começa na etapa do planejamento. O que é a atribuição desse departamento? É montar o calendário anual com o cronograma de execução, né? E aí a gente vai avançar e vai pegar esse calendário, e quando a gente for organizar esse calendário, a gente vai montar as agendas semanais, nós vamos montar as agendas mensais e nós montaremos também a agenda trimestral, quando eu estou falando em cronograma de execução, né, do que eu vou ensinar. Aí eu avanço um pouco mais nos objetivos e metas, na função dirigir, eu vou orientar a execução da tarefa, que são os fluxos e os POPs. Eu vou pegar de toda essa tarefa aqui que já foi listada, de quando eu vou ensinar, eu vou orientar. E você fala, Nena, quem que está orientando aí? É o coordenador pedagógico? É, o coordenador pedagógico vai orientar o time. Nena, quem é que está orientando aí? É o professor? O professor também está orientando na execução das tarefas. Ele vai orientar quem? As crianças. Tá bom? Então veja isso como um todo. Eu não estou falando aqui de atribuições de um ou de outro, eu estou falando no geral, ok? E isso aqui vai servir, se eu sou coordenador, isso aqui é para mim. Se eu sou professor, isso aqui tudo é para mim. Se eu sou monitor, isso tudo aqui é para mim, tá bom? Então são atribuições do departamento. Estou sendo redundante, mas é porque eu quero que você entenda isso, ok? Então eu vou dirigir, né? Na função dirigir, eu vou orientar a execução dessas tarefas dentro da semana, dentro do mês, dentro do trimestre, e eu vou controlar, eu vou fazer a avaliação de satisfação. O que está acontecendo de fato com a aplicação dessa tarefa aqui, quando eu estou aplicando essa tarefa. Nós estamos alcançando os objetivos, né? Então, quando eu falo de objetivos e metas, eu falo em todos os campos, em todas as 4 funções e chega aqui também na avaliação de satisfação. Aí eu avançando para o plano de ação, o que seria o plano de ação na função planejar? Seria quando eu pego e monto o que eu vou ensinar, o meu conteúdo. Eu pego o meu conteúdo, né? Quando eu fiz lá o meu calendário,
tem lá no plano de ação o conteúdo. Quando eu vou organizar esse conteúdo, eu vou montar a minha grade curricular, me mostrando ali quais as disciplininhas, as matériazinhas que eu vou trabalhar ali dentro desse conteúdo. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o todo, que é o conteúdo programático, e vou dividir em partes que eu vou chamar de grade curricular, de matérias, de disciplinas ali dentro, tá? E aí na função dirigir, já é um pedacinho agora, né? É o plano de aula, é o pedaço do dia. O que eu estou fazendo ali no dia? No dia é que eu estou executando mesmo todo esse conteúdo. Então, a porção do dia, que é dentro aqui, né, da agenda semanal, o que eu vou ministrar na segunda, na terça, na quarta, dependendo dos dias de culto aí na igreja, dependendo dos dias e horários que você encontra aí com a criança, tá bom? E no campo da avaliação desse plano, dessa metodologia que eu vou usar, eu vou colocar aí a avaliação de indicadores de desempenho. Tudo que eu deveria fazer dentro da aula, eu estou fazendo, eu estou obtendo aí o resultado que eu deveria estar alcançando, né? Eu estou fazendo, eu estou cumprindo tudo que eu deveria estar fazendo dentro dessa aula, que é quando eu chego na parte do controle, porque o controle é onde eu vou ver se tudo o que eu tinha que ministrar aqui na aula, que já é um micro pedacinho do todo, né? Eu vou ver se está tudo saindo conforme o planejado. Isso está dentro da função dirigir o plano de aula, que é quando eu vou aplicar de fato. O conteúdo programático, ele está lá na função planejar. Por quê? Porque é o conteúdo que eu separei dentro desse calendário anual. A grade curricular já é quando eu pego esse todo e divido em pedacinhos. E o plano de aula já é aquela partículazinha desse todo que eu vou aplicar apenas naquele dia. Aí a gente avança para estratégias, né, e campo de atuação, onde a gente vai colocar as estratégias no campo planejar. A gente vai falar sobre os meios, como é, pensar no como é que eu vou executar esse conteúdo todo, né? Que eu pensei aqui dentro desse ano. Quando eu chego nas estratégias, eu estou falando de meio, como que eu vou fazer? Aí no campo da organização desses meios, eu vou separar os recursos humanos, os materiais, né? O que a gente vai precisar. Eu vou trabalhar também o campo do espaço, o espaço físico, as salas em si. Eu vou organizar essas salas, esses materiais. É atribuição do Departamento de Educação lidar com todos esses itens que a gente está vendo aqui, calendário anual, agenda semanal, a trimestral, para separar o conteúdo, os planos de aula, as avaliações, tudo isso está dentro desse departamento, e são atribuições inerentes a esse departamento. E aí, no campo da função dirigir, o que eu vou fazer com as estratégias, os meios, os recursos, né? Além disso, no campo dirigir, eu vou precisar nutrir os relacionamentos, eu vou precisar gerenciar a comunicação e a motivação, além de estar orientando na economia dos meios, né? No que é a economia do meio? A economia do meio é como é que eu estou usando os recursos. Eu estou usando com economia, ou eu tenho até uma boa história, né, que para ilustrar bem isso daqui, que com certeza você já viveu aí no seu time aí, no departamento aí. É assim, a pessoa, ela fala assim para você, você tem um EVA? Aí você fala assim, eu tenho um EVA. Aí ela fala assim, eu preciso de um pedacinho, porque eu quero tirar esse coraçãozinho. Aí o coraçãozinho, ele é bem pequenininho assim, ó. Ele é assim, um coraçãozinho. Aí você fala assim, ó, tem uma placa de EVA bem ali, ó. Pode escolher, eu quero fazer vermelhinho. Aí ela pega, a pessoa pega ali o EVA, vamos ilustrar aqui, né, com esse pedaço de papel. Ela pega ali o EVA, aí ela põe aquele coraçãozinho bem no meio da folha.
do EVA e risca. Olha, ela está agindo com economia de meios, porque se você agora precisa riscar uma figura maior, o meio está danificado. O lógico não é a gente riscar uma coisa pequena bem no cantinho do EVA, porque você está preservando todo o resto, né? É na beirinha. As beiras, elas são ideais para a gente tirar coisa pequena, né? Porque aí aqui no meio já dá uma coisa maior. E quando eu não ajo com economia dos meios, eu quero lá saber, eu só quero agora, gente, um coração pequeno. Então vou lá, taco no meio da placa de EVA e tiro um coração e acabo inutilizando aquele meio e diminuindo o potencial de uso daquela placa, porque tem um furo ali bem pequeno ali de um coração no meio da placa, né? Então eu, enquanto gestora, coordenadora, que é aqui no fator dirigir, eu preciso estar atenta, né, orientando o meu time na execução, sim, dessas tarefas. Olha, se você vai usar esse EVA, toda vez que você for usar, ou procura um retalho no saco de retalho, né, lá na caixa de retalhos de EVA, ou se você não acha um retalho lá da cor que você quer, na textura que você quer, e você precisa pegar uma placa nova, olha, é no cantinho que a gente tira, sempre no cantinho. Nunca fala, nossa, eu vou tacar bem aqui no meio. Então, quando a gente fala de nutrir os relacionamentos, a comunicação e a motivação e a economia dos meios, a gente está falando mesmo sobre os recursos, né? Falei aqui de um EVA, mas poderia ser uma tinta, poderia ser uma cola. Tipo, você vai fazer uma atividade de pintura e você derrama um pouco de tinta naquelas bandejinhas, né, de isopor, e aí você pinta e sobrou bastante ali. Ao invés de você devolver a tinta para o pote, você joga dentro da pia aquele tanto de tinta para lavar junto com o pincel. Eu estou agindo com economia de meios? Não estou agindo com economia de meios. Então, é claro que esses exemplos que eu estou te dando aqui é um exemplo assim bem de material de consumo mesmo, de uso, mas ele poderia ser aplicado em todas as outras situações, né? E da função dirigir, eu estar motivando a equipe, né, enquanto ela está ali executando essa tarefa, se relacionando, professor com monitor, professor da turma A com professor da turma B, professor do maternal com dos juniores lá, né, o Jardim de Deus e o Cordeirinho de Cristo, lá nos juniores no primário, da função dirigir como estratégia e campo de atuação. Na função dirigir aqui, está produzindo esse relacionamento, viabilizando esse relacionamento, orientando para a economia dos meios, né? E quando a gente passa em estratégia e campo de atuação, dentro da função controlar, a gente vai identificar os desvios positivos e negativos para uma gestão de melhoria, né? E montar estratégias de como intensificar os desvios positivos e como é que a gente vai corrigir os desvios, né? No que é o desvio? É aquilo que deu errado, que saiu fora do planejamento e deu errado. Ou é aquilo que saiu fora do planejamento, mas que deu muito certo, né? Então eu vou pegar o que deu errado e vou corrigir. E nele, qual é a estratégia que a gente vai usar para corrigir ou intensificar esse desvio, a gente encontra no plano de estratégia, campo de atuação dentro da função controlar. Então, todo o processo, ele vai passar pelas 4 etapas, pelas 4 funções, né? Que é o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar. Então, basicamente, é assim. No plano de ação, eu vou
produzir o meu conteúdo, eu vou organizar esse conteúdo fatiando esse conteúdo e depois eu vou fatiar mais ainda, que é onde eu tiro o conteúdo só do dia, né? E isso é muito importante porque eu vou alcançando as minhas metas previstas aqui, ó, para a semana, para o mês, para o trimestre, ok? E feita assim essa abordagem, eu quero avançar com você para os tópicos onde eu vou estar falando com você que é professor leigo, e você professor de carreira, me dê essa oportunidade agora de me dirigir especificamente para o professor que não entende esses conceitos. Enquanto você que entende, você vai se valer aqui dessa apresentação e vai já estar aí pensando como que você vai transferir esse treinamento com a sua equipe. Transferir não é nem a palavra certa, vamos falar repassar, né? Porque se você transferir, corre o risco de você ficar sem. Porque é assim que vai na conta da gente, né? Quando a gente transfere um dinheiro para alguém, a gente tira da gente, fica sem e passa para o outro, né? Então vamos transferir não, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar das informações. Então olha só, gente. Para você que é leigo, a gente vai falar um pouco daqueles termos lá do cenário e nós vamos falar desses termos de forma mais detalhadinha, tá? Para você não ficar perdido mesmo, sem saber o que significa cada uma daquelas coisas. Então a gente colocou o cenário aqui, né? Aí a gente colocou objetivos, metas, o plano de ação, a metodologia, estratégia, o campo de atuação, os meios e os recursos. Vamos falar disso aqui. Os objetivos e as metas, a gente vai ver num slide só para eles, depois a gente vai ver um slide só para meta, tá? Que vai vir objetivo aqui para o meio, meta aqui para o meio, e nós vamos usar esse campo aqui para destrinchar o tema central, ou seja, o tema que tiver aqui no meio, você vai ver isso na prática a partir de agora, aqui nesse slide, onde a gente traz o objetivo aqui para o meio, objetivos gerais do Departamento de Educação, que nada mais é do que ensinar a Bíblia como a palavra redentora de Deus, não é isso? O Departamento de Educação não faz isso? Focados em quê? Na salvação, na consolidação e o discipulado das crianças. Esses são os objetivos. Todos os nossas ações, nossas metas vão ser direcionadas para alcançar esse objetivo, tá bom? Crescimento espiritual das crianças e visão e expansão do reino. Esses são os objetivos, né, para o Departamento de Educação. Além de levar a criança a conhecer a Deus e o seu amor por nós, conhecer a sua condição de pecador, reconhecer a Jesus como o único Salvador, né? Que é a opção para a pessoa abandonar o pecado, conhecendo a Jesus e reconhecendo Jesus como Salvador, e levar a criança a dar testemunho pessoal, né? Cumprindo o ID. Então, os nossos objetivos que a gente lista aqui nesse primeiro cenário e que a gente faz um calendário, planeja tudo isso, né? Com o que a gente vai ensinar e os meios que a gente vai usar, né? Para que os nossos objetivos sejam alcançados, né? Que a gente faça o controle do que a gente alcançou ou não. Então, dentro desse cenário aqui, é isso que a gente tem. Simples assim. Quais são os objetivos, Nena, do Departamento de Educação? São esses aqui, os objetivos gerais. Agora tem outros objetivos, né, que a gente
pode traçar mais como eventos, essas outras coisas que a gente vai, as ações que a gente vai fazer de fato para alcançar esses objetivos. Aí, dando um passo a mais, a gente chega aqui, olha que bacana isso aqui, as metas. Como é que eu lido com metas, né? Eu pego aquele todo e vou fazendo uma subdivisão do trabalho no prazo, né? Com prazo de execução, com prazo para executar. E quando eu faço essa subdivisão do trabalho com prazo para execução, nasce o calendário anual. E aí, quando eu pego esse calendário anual e coloco metas semestrais, eu vou diminuindo o foco da lente para o próximo passo, né? E aí eu pego aquilo dentro do semestre e transformo em trimestre ali, né? Aí fica 2 trimestres dentro do semestre e eu vou diminuindo, né, o meu campo de ansiedade, né? Porque eu não vou agora estar pensando no que eu vou fazer no ano, eu estou pensando sempre, aqui é onde se encaixa aquele princípio, o próximo passo, o passo mais importante é sempre o próximo, né? Então eu vou pegando aquele todo e dividindo em metas. Aí eu pego essas metas aqui, ó, e vou dividir pelo mês, né? No mês você tem que fazer isso. Se você fizer isso, você alcança a meta do trimestre, né? Alcançando a meta do primeiro trimestre, você passa pro do segundo e aí você concluiu aí o semestre, né? E assim por diante. Aí eu venho, a partir das metas para o mês, eu tenho que montar minhas metas para a semana, tá? Bem um plano de ação mesmo, tá? E aí eu venho e das metas que eu implementei para a semana, eu tiro ali as metas diárias, o que eu tenho que fazer no dia, que aí aqui eu chego no plano de aula, né? Eu vou chegar aqui na meta do dia aqui e lê-se como plano de aula, né? O planejamento ali é do dia mesmo. Aí quando a gente avança mais um pouco, que a gente chega aqui no plano de ação, o plano de ação é pensar o que vai ser ensinado. Aí eu penso o que vai ser ensinado, eu vou montar o meu conteúdo todo, que a gente chama de conteúdo programático. Aí eu vou e pego esse conteúdo, dou uma divididazinha nele e monto a minha grade, né? Aí eu vou pensar na divisão do conteúdo por sessões, por disciplinas, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês no planejamento para o berçário maternal, onde eu te mostrei ali a bibliologia, onde eu te mostrei ali a introdução bíblica, o plano de leitura, onde eu mostrei para você a conexão com Jesus, aí um pouquinho de história da igreja, tudo dentro da minha aula, né? Cada momento pensadozinho ali dentro da minha aula. Vale até a pena eu parar um pouco aqui para falar assim, para pensar nas sessões, né, ou disciplinas e mostrar para você, eu vou ver se eu consigo me esticar aqui e pegar, deixa eu colocar aqui, vou ver se eu consigo pegar essa Bíblia aqui, que vale muito a pena ressaltar aqui com você, te mostrar. Isso que eu estou falando aqui na prática, uma ilustração, mesmo eu já tendo mostrado para vocês o meu plano, né, meu conteúdo programático lá. Se você não viu, procure ver que você vai se entusiasmar muito. Eu quero te mostrar aqui nessa Bíblia, que é a Bíblia da APEC, que eu recomendo muito essa Bíblia aqui para você. Olha só quando eu falo dividir por sessões, né? Quando eu falo dividir por sessões, quando ela coloca aqui as lições, tá bem ruim, né? A imagem bem embaçadinha. Quando ela coloca aqui a lição, tá vendo? A lição que já vem aqui dentro da própria Bíblia, tá? Que é a Bíblia da APEC.
a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, assim, né? Não vira assim. Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Está dando bem bastante reflexo, mas você vai entender o que eu quero dizer quando ele coloca aqui dentro da lição os pontos. Tá vendo que tem esses íconezinhos aqui? Deixa eu ler para você o que significa cada um desses ícones e eles vão aparecer em cada uma das lições. Tá vendo aí os íconezinhos? Ela pega o conteúdo e separa por seções. Então, o que é que temos aqui? Eu vou ler para você, ó. Esse círculozinho aqui, não sei se você vai conseguir ver. Esse círculozinho aí, que é o primeiro, é a pessoa de Deus e seu amor. Toda aula vai ter isso, tá? Aí o coraçãozinho preto é a condição pecaminosa, dentro do texto, dentro da lição, tá? E esse outro aqui, ó, que tem o sepulcrozinho, é a pessoa de Jesus Cristo e sua obra redentora na cruz, o caminho, né? E aí vem, cada um deles tem aí o seu significado dentro da lição. Quando a gente fala de dividir por seções, a gente está falando isso. Eu me coloco de um jeito, a PEC já se coloca de outro, a revista já se coloca de outro. Ela coloca lá o versículo que vai ser memorizado, ela coloca lá a introdução, já vem um texto dentro da introdução, aí ela coloca o desenvolvimento, mas ela coloca lá um papo reto, aí ela coloca lá, ela coloca muitas coisas. Tem um outro exemplo aqui que eu posso te dar, deixa eu ver se eu vejo a Bíblia aqui, ela tá bem ali no alto, talvez o microfone não me permita chegar lá, vamos ver. Ó, tá dando certo, olha só, peguei. Essa daqui, ó, depois eu vou gravar, tá? Mostrando essas Bíblias. Mas essa daqui também é bacana, porque nessas sessões, ela vem assim. Ela é tão fofa, essa Bíblia. Eu vou te mostrar aqui. Ó, tá vendo? Quando aparece essa mãozinha aqui, é uma dinâmicazinha. Aí, quando aparece a conexão com Jesus, ela vai ver o que aquele texto traz sobre a pessoa de Jesus. Quando aparece o canguru, o canguruzinho, eu esqueci o nome dele, é o pipoca, vem sempre uma oração referente àquele texto. Nossa, tá bem embaçada, porque tá longe a câmera, ó. A oração, e quando vem a ovelhinha, toda vez que vem a ovelhinha é uma dinâmicazinha, usar a imaginação, né? Uma tarefinha com a ovelhinha. Então você vai pegar esse seu conteúdo e vai pensar nas subdivisões que você vai fazer. Isso facilita demais na hora da aplicação, tá? Na hora da aplicação isso ajuda muito. Isso aqui, ó, tá vendo? Plano de ação, como é que eu vou agir, tá? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou sair da inércia? Como é que eu vou começar a dar passos? O meu plano A, o meu plano B, o meu plano C, qual é? Né? Então isso tem a ver com isso aqui. Aí você vem elaborar o roteiro da aula, né? O que vai acontecer na aula. Você vai elaborar a rotina da sala, que é diferente, viu? O roteiro da aula é o que vai acontecer na sua aula. A rotina da sala é quando a criança chega na igreja. O que acontece? Quando ela entra na salinha, ela vai para o tapete, lá os pequenininhos, ela vai para o tapete
porque aí no tapete você vai fazer ali a acolhida, a oração inicial, apresentar os visitantes, tá vendo que é a rotina da sala ali, ó. Você vai apresentar e depois que que sai do tapete, que você for ministrar a lição, ela vai o que? Ela vai sentar nos puffs, vai formar grupo, a rotina da sua aula, como que vai ser coordenada a sua aula, que hora que é o lanche, que hora que é a brincadeira, que hora que é o encerramento. Então é a rotina da sala. E o roteiro da aula já é mesmo o plano de aula ali esmiuçadinho, tá? E aí o plano de ação para alocar os recursos, como é que a gente vai conseguir esses recursos? A gente vai comprar tudo, vai pedir doação à igreja, como é que a gente vai fazer para coordenar, organizar esses recursos? Que ação a gente vai tomar, né? A ação aqui é bem de fazer mesmo, de levantar e tomar uma atitude referente a isso. E a confecção dos recursos materiais e pedagógicos, qual é o nosso plano de ação para isso? Nós vamos fazer oficinas, nós vamos comprar esses recursos prontos, nós vamos pedir doação, então é o plano mesmo, tá, gente? É o plano. E já a metodologia de ensino, como é que vai ser essa metodologia? A gente vai, foi até o vídeo, né, lá do fluxograma do Departamento de Educação, né? Qual método que a gente vai usar? A gente vai usar revista, vai ser projeto, vai ser séries de histórias da Bíblia, vai ser plano de leitura, a gente vai usar o que? Histórias soltas da Bíblia, lição para células, a gente vai usar manual para Ministério Infantil, que já vem ali com lições e para EBD, EBI e Coutinho, ou a gente vai usar outros métodos de abordagem, o que a gente vai fazer? Então tudo isso entra na metodologia do ensino, que método a gente vai usar para ensinar, né? Então não é nada muito complicado, tá vendo? É coisa simples, mas misturada esses tantos de conceitos, às vezes sim dá um nó na cabeça da gente, principalmente quem não tem aí o costume de atuar assim no campo da educação mesmo, dentro de uma escola, né? E aí as estratégias assim, ó, a gente vai usar material impresso para ministrar esse conteúdo, a gente vai usar arte, pintura, colagem nas tarefinhas, a gente vai fazer recorte, desenho, a gente vai usar dobraduras para ministrar esse conteúdo, quais as estratégias que a gente vai usar para passar esse conteúdo para a criança. A gente vai usar música e coreografia, a gente vai usar filme, dança, a gente vai usar teatro de fantoche e de sombra, a gente vai usar a contação de história para passar os conteúdos, a gente vai usar dinâmicas e outros recursos lúdicos. Tudo isso está dentro do campo das estratégias, como que esse conteúdo vai chegar até a criança, né? E aí dentro do campo de atuação, a gente vai atuar com a linguagem oral, com a linguagem escrita, a gente vai usar gestos, movimentos, né? A gente vai usar formas, traços, a gente vai usar musicalização, psicomotricidade, coordenação motora ali afina, né? Com os pequenininhos ali, a gente vai usar dinâmicas de grupo, principalmente aqui nesses campos de atuação, eles são importantes, porque eles são importantes quando você quer trabalhar de acordo com a base comum curricular, que prevê aí os direitos de aprendizagem, né? Nina, mas eu não concordo. Eu não concordo de criança brincar na igreja, não. Tem gente que não concorda da criança lanchar na igreja, né? Mas talvez você seja do time que você fala, eu não concordo da criança brincar na igreja. Eu acho que igreja não é lugar de brincar. E aí eu te falo o seguinte, que é direito de aprendizagem da criança brincar. A criança, principalmente o pequeno,
né? Eu não vou falar que os juniores, o primário, vai lá para a igreja brincar, não. Por mais que eles possam sim ter momentos lúdicos, com dinâmicas interativas que façam com que a aula fique mais alegre, mais prazerosa, mais dinâmica, mas o pequenininho não é opção nossa. O pequenininho, ele tem o direito de brincar. São 6 os direitos de aprendizagem da educação infantil que a gente tem que garantir, né? Que é o brincar, é o conviver. E nessa convivência ele precisa participar, tem que ser uma convivência participativa, onde ele possa se expressar, né? Onde ele possa explorar, que são os direitos seguintes, né? E onde ele possa conhecer-se. Então são 6 direitos, que é brincar, conviver, participar, expressar-se, explorar e conhecer-se. São esses 6 direitos que a gente precisa garantir quando a gente se propõe a ensinar a criança, nem até dentro da igreja, até dentro da igreja, porque até dentro da igreja a criança é criança. Ela precisa ser criança. Você não vai tratar uma criança dentro da igreja, por ser igreja, como se trata um adulto, pela seriedade do ambiente, pela formalidade do ambiente. Não. Precisamos garantir sim esses direitos, tá? Que são direitos previstos em lei, tá, Nina? Mas é lá para educação, é para educação básica lá, para educação infantil, né? Básica, né? Educação infantil. Não, nada disso tem a ver com a igreja. Tem, gente, tem sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente também vale na igreja, sabe? É assim, são documentos, né, que vão nortear, e a gente só tem a agradecer, né, por esse norte que a gente recebe. Então, dentro aqui das dinâmicas de grupo, é que eu vou providenciar para a criança esses direitos, né? Dentro desse campo de atuação aqui, de formas, cores, gestos, movimentos, que eu vou me adequando a esse documento aí fantástico, né, que é a base, né, que a gente pode usufruir bastante dela também dentro da igreja. E aí, a gente encerra esse vídeo aqui com esse slide aqui do campo de atuação. Então você vê que na hora da gente estar explicando isso aqui na prática, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como ele tenta, né, assustar a gente, tenta fazer a gente ter medo, tenta fazer a gente ficar assustado quando a gente vê num slide como esse primeiro slide que eu te mostrei aqui, ó, de cenário, né, objetivo, meta. Por isso que as pessoas tentam fugir do planejamento, porque quando fala planejamento, não, vai vir falando daquele negócio de objetivo, de meta, de plano de ação, de metodologia, de estratégia. Não quero saber daquilo não, que aquilo lá me dá um nó na minha cabeça e eu não entendo nada disso. O meu convite para você, se você quer mudar de nível, sabe? Se você quer mudar de nível, começa a prestar atenção nesses conceitos aqui também aí no Ministério Infantil da Igreja. Começa a dar crédito para essas coisas aqui, para essa formalidade toda, sabe? Porque a gente não é nada formal, a gente é totalmente informal no trabalho que a gente faz com a igreja, com as crianças na igreja. E quando o pai também age na informalidade, a gente reclama, quando ele não é sério com as agendas, com o que está planejado, com o que está sendo ali organizado. Quando ele não leva as coisas a sério, a gente reclama, mas a gente também está na informalidade. Vamos fazer do jeito que der, como der. Para que planejar? Para que plano de aula? Deus que usa a gente, só chama as crianças. A palavra de Deus diz: abre a tua boca que eu encherei. Aí eu me apresento para as crianças de mão vazia, sem planejamento, sem plano de aula, e quero sucesso, e quero um departamento, um ministério produtivo.
não dá certo, não vai acontecer, por experiência própria, né? Porque o caminho mais fácil é desistir. Então, quando você tá numa situação conflitante, que você não sabe o que fazer, o que é mais fácil? Desiste. Desiste. Se você desiste, você está cortando o mal pela raiz. E a próxima líder que, né, seja mais usada por Deus do que você foi, né? Porque você não é a pessoa ideal. Você pode sim se transformar nessa pessoa ideal, trabalhando com o ministério infantil, tá? Coordenador, líder, professor, monitor, seja lá quem você seja, né, que está assistindo esse vídeo agora. O meu apelo, o meu convite para você é: departamentalize-se, se organize, coordene-se, sabe? Dirija-se, controle-se, porque tudo isso vale muito a pena quando você vê as coisas todas organizadas, as pessoas satisfeitas com suas atuações junto ao Ministério Infantil, as crianças sendo evangelizadas. Você viu ali os objetivos, né, gerais ali do cenário. Eu te mostrei, é tudo relacionado ao crescimento mesmo espiritual, consolidação e o discipulado da criança. Então, é um convite que eu te faço. Te faço esse convite de forma assim, bem firme, bem focada, né? De uma forma assim, bem sóbria, né? Um apelo: não desista de se organizar, não desista de se formalizar. Tá bom? Porque se você tiver formalizado, o pai vai perceber isso e vai ver que o Ministério Infantil é muito mais do que as tias que estão ali para cuidar dos filhos deles enquanto eles estão no culto. Que as tias da salinha, elas são tipo monitoras de brinquedoteca que fica ali com a porta fechada, enquanto ele oferecendo atividades engraçadinhas e bonitinhas para as crianças, enquanto eles ficam no culto na santa e gloriosa paz do Senhor. Então não é isso, né? Quando você vê aqui as atribuições do departamento e vê de forma bem organizadinha, é gostoso e muito gratificante. Então a gente encerra esse vídeo por aqui, e só a recomendação que eu tenho para te fazer é que quando você for montar o seu cartão aí, o que você tem que fazer é vir aqui no YouTube e pegar os vídeos maratonados da série Atribuições do Professor, Atribuições do Monitor, Atribuições do Líder, e anexar dentro do cartão. Tá bom? Você vai lá no YouTube, busca pelos vídeos Atribuições do Professor, Atribuições do Monitor, dentro lá do canal, lá, né, do Ministério Infantil Sem Segredo, e você vai anexar esses vídeos dentro do cartão. A mesma coisa, esses aqui, ó, de nutrição, eu não sei se tem vídeo lá, atribuições desses dois, mas eu sei que o de educação tem sim. E aí você vai lá e busca e anexa aí dentro do seu cartão para você ficar com o conteúdo todo, o treinamento todo num lugar só, ok? Combinado assim? Porque é aí que vai valer muito a pena o trabalho, né, que a Mandinha fez lá de editar os vídeos das atribuições, porque é exatamente aqui nesse cartão, nesse momento, que você vai precisar fazer uso desse material. Porque aí o seu conteúdo e o seu material, ele vai ficar bem completo, bem dinâmico, e você vai poder treinar o seu pessoal aí de acordo com a necessidade de cada um. Eu vou fazer uma busca aqui e vou ver se eu já consigo. Atribuições do líder. Ministério Infantil Sem Segredos. Vamos ver se a internet vai
ajudar, né? Aqui, a série Atribuições do Líder. Olha só que bacana, vou colocar aqui para você ver, ó, o vídeo, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse vídeo, ele tem o que, Nena? Ele tem... Cadê? Ó, ele tem aqui 1h06 falando só de atribuição do líder. Então, você buscou, né? O que que você vai fazer? Você vai copiar o link, você vai copiar esse link aqui, ó. Copiar. Aí você vem aqui no seu cartão Atribuições do Departamento e vai anexar o vídeo, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai colocar assim, ó, atribuições, eita glória, atribuições do líder, e aí você vai anexar. E você vai fazer a mesma coisa com as atribuições do coordenador pedagógico, as atribuições do professor e as atribuições também do monitor, né? Você vai colocar aí no cartão e deixar o conteúdo. Nossa, ficou feio aqui nessa, cara. E você vai deixar o conteúdo todo aí bem juntinho de você, todo preparadinho, com os vídeos de treinamento de cada um, porque você viu que essa aula que a gente teve agora não foi uma aula apontando o que cada um faz, né? Foi apontando o que o departamento faz, que é ensinar, por isso que é de educação. E a gente viu os objetivos, as metas, metodologia, o plano de ação, né? Todo ali o significado de tudo isso. Mas para que tudo fique bem bonitinho, bem completo esse cartão, eu recomendo que você faça isso. Ao encerrar esse vídeo aqui, eu já vou buscar todos os outros vídeos e já vou deixar aqui anexado aqui dentro do cartão, tá? Para ficar tudo bem organizadinho. Então, Nena, é isso. Vou te dar um pause aqui, tá? Vou vir aqui falar contigo para eu me despedir de você aqui nesse treinamento, tá? E fica aí na paz do Senhor e vamos para a próxima aula. Eu te vejo na próxima aula, que nós falaremos das atribuições dentro do departamento de nutrição, tá bom? As atribuições do departamento e não do condutor e não do monitor, assim como a gente fez aqui, tá bom? Glória a Deus. Então, não tendo mais nada para o momento, tá? A gente se despede de você com muita alegria, com muito entusiasmo, e até a próxima aula, né? Cheia aí de novidade para você avançar aí dentro do seu treinamento aí, do seu planejamento. Fica na paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus permitir. Eu espero que Ele permita, tá? Fica na paz. Tchau!